Fala galera, boa noite. Olha nós aí de novo. Queremos nessa noite deixar uma mensagem, não de nós, não dos nossos irmãos aqui, mas uma mensagem do Senhor para você aí na sua casa. Se você está assistindo com seu pai, com sua mãe, peça um minuto da sua atenção, que você possa realmente estar meditando em tudo que vai ser passado aqui, que é para a honra e glória do Senhor. Eu queria estar começando lendo um texto, está em Salmos 40, apenas versículo 1. Diz assim: esperei paciente por Adonai, até que ele se inclinou para mim e ouviu o meu pranto. Essa mensagem faz uma alusão bem clara. Como um pai presta atenção no seu próprio filho. Hoje o nosso tema é pais e filhos. E é assim, um diálogo entre pais e filhos. Às vezes a gente tem uma alusão de um pai bem alto. E às vezes a gente fica chamando pai, querendo um pouquinho da atenção dele, até ele se inclinar e falar: oi, meu filho. E eu quero que essa noite você enxergue a Deus assim, como um pai que está sempre prestando atenção em você, que quer olhar para você, quer colher suas lágrimas, o seu sorriso, passar cada momento ao seu lado, curtindo você como filho ao lado dele. Então vamos entrar em oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por estar aqui. Louvo ao Senhor, Senhor, porque quantas pessoas não conseguiram nem acordar e dar bom dia pelos seus pais, quanto nessa quarentena estão dias e meses sem falar com seu pai, quantos às vezes nem por causa da quarentena, mas por causa de algum empecilho no seu coração, deixou de falar com seus pais, ou os pais não estão aqui, ou os filhos não estão mais nessa terra. Queremos levar realmente, Senhor Deus, uma palavra não nossa, Senhor Deus, mas uma palavra do Senhor, diretamente para o coração de cada ouvinte, de cada pessoa que está nos assistindo, levando que tem um Pai Celestial que zela pelos seus filhos, que a todo momento, quando clamarmos e pedirmos pelo Senhor, Ele se inclinará e colherá nossas lágrimas. Por isso eu lhe peço, Senhor, venha nos guardar, guarde cada irmão que está aqui, quem está trabalhando, cada um que está na sua casa, a pessoa, Senhor, que passou e sem querer viu a live acontecendo, é essa pessoa que precisa realmente da palavra do Senhor. Venha, Senhor, venha até o coração dessas pessoas e faça de novo, reacender o amor, não só pelo Senhor, mas pela família, porque nós precisamos viver em família, precisamos ser harmonia e dizer com todas as palavras, com toda a verdade: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fiquem ligados aí com a gente. Aleluia! Glória a Jesus! Boa noite a você, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nessa noite celebrar ao Rei, amém? O tema dessa noite é pais e filho, que nessa noite nós vamos ser filhos e exaltar o nome do Senhor, o Pai que está lá nos céus, amém?
Celebra o Rei, exalta o Rei nessa noite. Seja exaltado, seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo teu nome, louvo, Senhor, louvo teu nome, um nome que está sobre todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado teu nome. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome, amor, amor que sempre me encontra. Teu nome é esperança, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado em todo céu e terra, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, Senhor, pelas nossas vidas. Seja exaltado em toda a terra e céu. Seja exaltado, exaltado. Declare mais uma vez: seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, te exaltamos, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado,
engrandecemos o teu nome, Senhor. Ainda há esperança. Existe um Deus que cuida de nós. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Se você crê, adore comigo. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das mãos, na palma de tuas mãos. Dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei em ti, Jesus. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide,
que o produto da oliveira habita. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, ainda que a figueira não floresça, nós te adoraremos, Senhor. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém? Estamos de volta. Casal 20 aqui. Minha esposa Natália. Manda um salve aí. Boa noite, gente. Um salve, é culto jovem. Fala, manda salve. Manda um salve aí pra minha galera aí. Fala. Manda um salve aí pra minha galera, Isso aí, tá? culto Pessoal jovem, tem que mandar um tá salve. assistindo a gente. Ela tá achando que aqui é o Jornal Nacional, tá? Boa noite. É salve. Amém. Hoje nós vamos falar de um formato um pouco diferente. A gente ia fazer algumas entrevistas aqui, só que acabou de última hora alguns pais não podendo estar com a gente, e a gente quis fazer uma alusão e um diálogo entre pais e filhos, diálogos que acontecem em casa e divergências que também acontecem. Eu tô meio assim, ela falou que eu tô meio molecão aqui, parece que eu sou o filho e ela é a mãe, mas né, não é um teatro, tá, gente? É mais um bate-papo mesmo. A gente tem visto que muita gente fala, ah, meu Deus, essa geração está perdida, essa geração é diferente, ela não é igual antigamente. E quando a gente fala de uma geração, a gente não é só geração dos filhos, mas geração também dos pais. Isso influencia muito. Como os pais também influenciam na criação do filho, seja para bom ou seja para mal. E as pessoas só sabem culpar, ah, não, porque os jovens de hoje é diferente dos de antigamente. Será mesmo? Ou as dificuldades mudaram? Ou as coisas foram mudando de acordo com o tempo? E quem é o culpado disso tudo? A gente vê filhos se alimentando mal, ou preso ao celular, e culpa... Mas quem deu o celular para a criança? A criança não juntou a mesada para comprar um celular de R$1.000. E isso influencia de quem faz parte da criação dos seus filhos. Mas sabia um pouquinho, porque a gente, um pouco mais assim, eu não sou tão velho, eu tenho 27 anos só, a cara que está um pouco meio rebocada aqui, sabe? Minha fuselagem tá ruim, mas eu aprendi a cozinhar cedo, a fazer as coisas em casa cedo. E quantos jovens hoje que está chegando na vida adulta teve esse contato em casa de ir para a cozinha com a supervisão dos pais ou do tutor legal e não sabem, estão entrando na vida adulta com um conceito diferente do que seria um ser adulto. Não alcança a maturidade que é necessária para viver. E hoje, a gente, quando, igual comecei falando sobre a geração, quem é o culpado dessa geração? Quem será que está errado? Será que são os pais liberais, que não sabem mais o conceito de criar o seu filho, ou o pai conservador que já está ultrapassado? Ah, pai, você já está velho, mãe, você já está velha,
Ou são os filhos que são totalmente rebeldes? Será que é rebeldia ou eles não têm respeito? Ou eles são incompreendidos? Bom, né, é muito fácil, muito clássico aquela frase, tipo assim, na minha época não era assim. Ei, você não morreu, então essa também é a sua época. Tem mudado, sabe, os tempos, os costumes e tudo, mas a época ainda é essa, as pessoas ainda estão vivas, né? São um pouco mais velhas, né? Cada um tem o seu estilo, igual aqui tem 2 estilos completamente diferentes, né? Eu sou do tipo mais conservador, e ele é do tipo mais liberal. E somos pais, assim, dos mesmos filhos. Como é que as crianças lidam com isso? Né? Quem é que está certo, quem é que está errado? Né? Então, vamos pensar, né, nisso juntos e vamos para alguns recadinhos. Né? Vamos começar os recadinhos para os pais, porque eu vou falar para os pais. Algumas frases clássicas que eu até anotei aqui. Uma delas é: chegando em casa, a gente conversa. Ou, quantas vezes eu vou ter que repetir isso? Lá em casa, a gente fazendo o estudo, o Iago falou que tinha que vir aqui falar com entonação, né? Com aquele jeito. Só que eu, particularmente, não consigo. Então, amor, pode falar as 2 frases aí. Ficaria assim, não sei quantos já ouviram dos seus pais. Menino, chegando em casa a gente conversa. Ou quantas vezes eu vou ter que falar isso? Realmente são coisas que, não sei, os filhos de hoje, mas quantas vezes você já ouviu isso da sua mãe e, às vezes, escutando aqui, falando para você, você vai estar até dando risada ou tendo um flashback aí na sua mente. Quantas vezes o seu pai ou sua mãe usou essa entonação para falar com você? E você via que era um papo sério. Né? Agora, o que a Bíblia nos diz a respeito disso? Né? A respeito de como nós lidamos com os nossos filhos, o quão nós somos pacientes ou o quanto que nós somos impacientes, né? O quanto que nós já não falamos, menino, né? Aqueles clássicos assim. Vamos lá. Né? Eu vou estar lendo para vocês em Deuteronômios 6, versículos 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Muitas vezes os pais, né, acham que as pessoas de fora que têm que ser responsáveis por evangelizar os seus filhos, por estar falando da palavra de Deus. A gente sabe que muitas vezes o diálogo dentro de casa é difícil. Falar, não, mas eu falo, meu filho não me escuta. Fala você, porque talvez você falando ele vá te escutar. Mas a Bíblia diz que nós pais temos que falar, que temos que ser persistentes. Temos que insistir, falar 1, 2, 3. Não falar aquela frase tipo, quantas vezes eu vou ter que repetir isso, já está chato. A Bíblia fala para realmente ser chato se tiver que ser chato, falar quantas vezes tiver que falar, repetir quantas vezes tiver que repetir. Porque a responsabilidade de falar de Deus para o seu filho é sua. Não é do pastor, não é da tia da sala das crianças, entendeu? Não é da JNI. É sua como pai. Quem tem que levar a palavra de Deus, falar insistidamente, falar na hora que a criança está levantando, na hora que o jovem está levantando, na mesa, na hora de dormir, em todos os momentos, somos nós que somos pais. Mas não vamos falar só dos pais. O Iago também vai falar um pouquinho para os filhos. E é curioso, né? Os pais, às vezes, realmente pedem para as outras pessoas terem que falar com seus filhos porque realmente perdeu a rédea ou não tem mais a intimidade com o seu próprio filho. E imagine se fosse com Deus. Pensou se Deus cansasse de querer falar com a gente? Será que a gente é bom filho? Imagina, se você tem que cuidar da sua casa, zelar para sua casa, pai e mãe tem que zelar pela sua casa, e às vezes você fala assim, nossa, meu filho está me dando canseira. Os meus lá em casa, um tá aprendendo a falar tudo e a outra
está começando a querer entender as coisas e realmente cansa. Imagine se Deus cansasse da gente, hein? Pensou? Complicado. Isso, é difícil. E para os filhos, às vezes, como a gente fala, as coisas mudam, os diálogos mudam, os diálogos em casa mudam. E é cada dia uma gíria nova, uma coisa nova. Outro dia eu cheguei para algumas jovens aqui da igreja, aqui, né, irmãs, que estão aí trabalhando com a gente cansavelmente, veio com um diálogo, um negócio de crush. Eu nem sabia que era crush, para mim era um tipo de sapo. E eu sei lá o que era, esse é um chiclete novo. E realmente os diálogos mudam, as gírias mudam. As gírias da minha época já não são mais, vou botar da minha época é hoje em dia também. Né? Mas as gírias que eu usava na minha adolescência já não cabe mais ao tempo de hoje. E realmente os diálogos mudam. E às vezes os filhos ficam, meu Deus, meu pai não entende, não sabe o que eu estou falando. E vira para os pais, quando os pais vão dar uma bronca, alguma coisa, e solta aquele af. O pai não sabe se fala saúde porque espirrou, porque são coisas estranhas que saem da nossa boca e a gente não sabe dialogar. E sai falando, pai, não fala comigo não, que hoje eu estou pistola. E eu falo o quê? Tá armado, filho? Alguma coisa? E você... Esse de pistola eu não conhecia, juro. O Iago chegou em casa com isso. Aí eu falei, amor, o que é isso, pistola? Né? Não dá, gente. O diálogo é meio difícil. Eu não fazia ideia. Como eu falei, eu não acompanho muito, não. E o diálogo é realmente difícil. Você entender, nossa, meu pai fala umas coisas de antigamente. Imagina, o voz me ser hoje. Que vai falar com o pessoal aí que é mais da antiga, falar, voz me ser. E você vai virar para o seu pai e falar, o voz me ser e o pistola. O que está acontecendo aqui? Não sabe se estão falando em línguas, enfim. E realmente o diálogo entre as duas partes são diferentes. Se você, pai, lembrar aí quando na sua adolescência, quando você falava com seu pai, ou às vezes você nem falava, que os pais eram mais sisudos, às vezes a gente nem tinha tanta oportunidade igual o pessoal que é mais novo hoje, tem tanto diálogo assim com o pai, mais aberto. Hoje os filhos até trollam os pais, eu vejo aí, alguns aí põem os pais para dançar no TikTok, né, Raquel? Salve aí, mandando aí, põe a tia Rê para dançar no TikTok, os pais querem entrar na moda antiga. Antes não tinha isso, gente. Não tinha esse divertimento. Às vezes o diálogo, os momentos gostosos com os pais eram diferentes. E os filhos têm que saber, têm que entender também os pais. E a Bíblia diz em Hebreus 12, do versículo 7 ao 10, diz assim: suportem as dificuldades, recebendo como disciplina voltando aqui, suportam as dificuldades, recebendo como disciplina, Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai, se você não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. E a disciplina, ela acompanha em qualquer tempo. Como eu disse, os diálogos vão mudando, mas a disciplina e o respeito, ele é eterno. Às vezes você vai ter mais intimidade com seu pai de brincar, como seu pai teve com seu avô e com sua avó, e você tem que saber diferenciar. Às vezes as pessoas não sabem dessa diferença, não têm essa maturidade de saber pensar, porque um dia você vai ser pai. Às vezes é até um pouco forte dizer isso, mas assim, os pais ficam preocupados, assim, não, meu filho tem que ser meu amigão, e os filhos têm que ser amigão, e eu acho que essa relação é muito de amizade e tirando foco de pais, atrapalha um pouco. Eu quero ser muito amigo dos meus filhos, ter momento
de conversas amplas, abertas, assim, de eu poder chorar com ele chorar comigo, mas ele tem que entender, eu sou o pai dele, e eu como filho eu tenho que entender, eu sou filho do meu pai, sou filho da minha mãe, e eles são autoridades na minha vida. E é assim que a gente tem que entender, que a disciplina, ela nos torna filhos legítimos. O que a Bíblia diz? Filhos legítimos de Deus. Então, filho, seja disciplinado, respeito tem que ter. Se o seu pai é aberto a brincadeiras, brinque. Esse é um tempo gostoso. Os pais não são para sempre, não são eternos. Hein? Só uma curiosidade, né? Que eu acho que eu não sou a única mãe que não sabe o que é pistola. Né? Então, traduzindo, né, para os pais, assim como eu, que precisam de tradução, né, eu anotei aqui. Quando você está dando uma bronca no seu filho, ele falar a palavra pistola, deu uma bronca maior ainda, porque ele está querendo dizer algo mais ou menos com isso aqui. Ó. Eu não estou gostando da conversa, sou bravo com a situação. E quem é você para estar me dando lição de moral? Gente, isso tudo é em uma palavra. Né? Então, o diálogo assim, é muito difícil. E os filhos... Normalmente, assim, né, a gente acha que o queridinho é quem é menos disciplinado, é quem leva menos bronca. Mas se os seus pais ainda estão preocupados em te corrigir, é porque eles ainda te amam, tá? Agora, vamos voltar para os pais. Uma frase que a minha mãe, né, mãe, se você estiver assistindo a live, um beijo, viu? Eu te amo, tá? E quando eu morrer, você vai ver. Você vai sentir a minha falta. Eu não vou estar aqui para sempre. Né? Essas assim, eu sei até falar com a entonação, porque é frase da minha mãe. Eu sei que ela usa assim, ela fala isso lá pro Pietro já, pequenininho. Mas isso, entendeu? Tem coisas que a gente vai passando, né, de geração para geração. E em Deuteronômio 24:16, diz o seguinte: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Por que que eu escolhi isso? Porque muitas vezes, né, a gente cria os nossos filhos dentro da igreja. Como eu disse no versículo lá em cima, a gente fala de Deus para os nossos filhos, né, do amanhecer ao anoitecer. Mesmo assim, quando crescem, eles podem se achar melhores do que Deus, maiores do que Deus, e sair da presença, sair debaixo das mãos de Deus, da proteção de Deus. E com isso, muitos pais fazem o quê? Assumem toda a culpa dos filhos, querem trazer para si os pecados dos filhos, sabe? Se sentem maus por isso e acabam morrendo espiritualmente. Então, o recado essa noite para os pais é: não morra espiritualmente. Quem tem que responder pelos pecados é cada um pelos seus. Você, pai, vai responder pelos seus pecados. Talvez pela negligência de não falar da palavra de Deus, se for esse o caso. Mas se você fala da palavra de Deus, cria os seus filhos no caminho certo, e mesmo assim eles insistem em pecar, quem vai responder pelo pecado deles são eles. Então, continue orando, continue buscando, continue jejuando pelos seus filhos. Mas não traga para si as atitudes dele. Porque o que ele fizer, ele vai responder. Então, filhos, fiquem ligados, tá? Porque por mais que o pai de vocês ore, por mais que o pai de vocês busquem, vocês também têm que buscar. Isso é muito perigoso porque os pais não querem, usam assim, não quero que meu filho sofra tudo que eu sofri. Eu falo isso até lá em casa, lá direto. Eu brinco lá, falo assim, o que eu passei na mão do meu sogro, só eu e Deus sabe. Meu pai é bonzinho, gente. E eu fui mais caçado do que Davi. Caçado pelo seu filho. E realmente, a gente fica preocupado com o relacionamento dos seus filhos, fica preocupado com o que ele está comendo. Essa preocupação é válida, mas os filhos têm que saber perder. Você vai deixar não vou deixar meu filho cair num buraco, se machucar. Não estou falando isso. Orientação a gente dá o tempo todo, busca espiritual, ensinar a gente dá o tempo todo. Mas a geração hoje, sim, as pessoas, não vou parar de falar geração, mas a juventude de hoje, os adolescentes de hoje não sabem perder.
Isso é muito sério, porque tudo que vem abala, e abala muito, porque nunca ouviu um não dos pais, nunca foi repreendido pelos pais, é tudo me dá, tudo eu quero, e isso machuca muito. Eu vi uma vez, foi um humorista, ele contando, e eu ria, assim, só da forma que ele, assim, comparando o adolescente de hoje com os jovens de antigamente, que, como é que fala? Os jovens não, as pessoas mais velhas, que realmente eles não ligam muito. Por exemplo, tá abotoando uma camisa, aí chega aqui em cima, aí viu que deu errado, aí se é uma pessoa mais velha, deixa assim mesmo, funda e sai para a rua que não liga para nada, porque tem tanta coisa que já machucou mais do que um botão de roupa. Já o jovem vai escovar o dente, cai na camisa, de repente sai chorando, eu odeio minha vida, porque sujou a camisa que ele ia sair, que ele ficou pensando a vida inteira que ia sair, eu não quero mais sair, por causa de uma camisa. E, assim, é engraçado, mas é verdade. Assim, os jovens de hoje, os adolescentes, eles não sabem perder. E você tem que estar muito atento com isso, preocupado não só em dar as coisas ao seu filho, mas ensiná-lo a também não ter. Porque chega lá na frente, arruma um namorado, arruma uma namorada, ou alguém que foi uma desilusão amorosa e já logo corre para o primeiro precipício, uma ponte e pula. Quantos jovens fazem isso? Parece que é brincadeira, mas por causa de uma pessoa, de um relacionamento que deu errado, quer se matar. O primeiro emprego, nunca mais vai arrumar um emprego. Foi mal numa matéria da prova, assim, na escola ou na faculdade, acabou a vida deles. E isso é preocupante. E os filhos têm que entender muito os seus pais nessa situação. Às vezes viram para o pai, meu pai hoje está bugado, ele está dando tilt, está brigando à toa. E é muita preocupação. A gente vê a relação, os avós dos nossos filhos são muito colados. Eu creio que tem avós nos assistindo hoje. E a gente vê a diferença, porque o pai é o que cria e o que cuida. Os avós já são os que estragam, né, que as pessoas falam. Dá brinquedo, não preocupam mais, mas eles passaram por essa fase também. Eles um dia foram pais e não teve muito tempo de estar com seus filhos preocupado em botar um alimento na boca dos seus filhos. E os filhos têm que entender que nem sempre os seus pais vão estar presentes. Por isso que tem padrinhos, tem amigos relacionados, tios que dão uns puxão de orelha, os tutores. Aqui na igreja, meus filhos, eu escolhi pelo menos uns 35 padrinhos para cada um, para ficar de olho mesmo. Mentira. Brincadeira. Mas, assim, tem bastante padrinhos e os padrinhos são responsáveis na vida dos filhos, porque os pais não vão estar presentes. Mas essa relação de orientar os nossos filhos faz parte do nosso ciclo familiar. E os pais, às vezes, estão trabalhando muito, estão estudando, porque não teve a oportunidade hoje. Você com celular, você faz 38 faculdades à distância ao mesmo tempo, consegue, tem mais recursos, não consigo na biblioteca, mas você baixa tudo aqui. E quantos pais abdicaram do seu tempo trabalhando para poder dar essa oportunidade para os seus filhos? E os filhos... E uma coisa que eu falo com a Sabrina é que pais adotivos também são pais. Sabrina, vem cá. Vem cá, Sabrina. Gente, a Sabrina está atrás da câmera, mas vem cá. Né, ela é da mídia. Tudo é ao vivo mesmo. Eu tá? vou apresentar para vocês a mãe adotiva da minha filha, tá? Porque já que estamos falando de pais e filhos, né? Existem os pais que geram e os pais que ajudam a criar. Essa que vocês vão ver aqui agora é a pessoa que me ajuda a criar a minha filha. Porque, como o Iago disse, né, às vezes a gente tem que trabalhar. E para eu trabalhar, eu confiei... Ao vivo é assim, tá, gente? Eu confiei a minha pequena, né, a Dulce, a Sabrina. A minha filha convive mais com a Sabrina do que comigo. Então, ela acaba pegando alguns jeitos e alguns trejeitos da Sabrina.
né, que, gente, ela é da nossa mídia, ela tá em todos os cultos, vocês não veem, mas ela está presente. Tá, e hoje vocês estão conhecendo. Tem mais duas ali que eu mostro a vocês depois. Sabrina, obrigado. Porque não deu pra ver, mas a bochecha dela tava da cor da camisa dela. Bem assim. Mas, e ela, o que acontece? Ela é mãe da minha filha também. E eu, né, juntamente com o Iago, somos pais espirituais dela. Então é muito engraçado como ao mesmo tempo que nós somos pais, nós somos filhos, nós somos amigos. E a vida é assim. Entendeu? Não tem que ser exatamente, eu tenho que ter uma rixa com a minha mãe, ou eu tenho que ganhar sempre, não. Né? E a Bíblia diz em Provérbios 20, diz assim: se alguém amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Como eu disse, os pais são responsáveis pela vida de oração dos seus filhos, são responsáveis por levar os seus filhos à igreja, mas os filhos também são responsáveis por abençoar os seus pais. Você já orou pelo seu pai hoje? Já orou pela sua mãe hoje? Será que aquele puxão de orelha valeu a pena? Verdade. E a Bíblia é muito clara, gente, ela é óbvia. Fala, olha só, se você amaldiçoar os seus pais, falar mal deles, sabe? A sua vida entrará em profunda escuridão, entrará em trevas. Às vezes a gente fica assim, gente, por que não está dando certo isso? Por que não está dando certo a faculdade, o emprego, não sei o quê? Os meus pais não me ajudam, eles são muito chatos. Bugados eu sei o que significa, porque eu sei o que significa bug, que é problema de fábrica. Como assim? As pessoas falam, meu pai está bugado, meus pais são defeituosos. Está querendo dizer isso. Temos que ter muito cuidado com o que falamos. Meu pai está careta, já não... Ele não entende o meu momento, ele não sabe, isso aí é da época dele. É complicado. Demais. Né? Agora, vamos a um versículo que eu acho que é o que todo mundo achou que íamos começar com eles. Né? Pegamos separados, mas é o que todo mundo estava esperando nessa noite. Que é, filhos, obedeçam os seus pais em tudo, pois isto agrada ao Senhor. Colossenses 3:20. E, pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Então, os filhos e os pais têm que estar juntos buscando a Deus, buscando a presença do Senhor, sabe? Buscando realmente a direção de Deus. É verdade, gente. Eu tinha esquecido do testemunho. Por falar em questão de obediência, né? Quando eu comecei a me inscrever para faculdades, era logo no início do ano, eu passei para letras, na Rural. Eu passei lá para seropédica. E, poxa, toda empolgada, poxa, legal, faculdade federal, né? Tanta gente quer e não consegue, não sei o quê. Passei notícia para minha mãe, para o meu pai. Aí eles olharam para mim e falaram, você não vai. Aí eu falei, como assim? Eu não vou, gente, vocês estão entendendo, a faculdade é federal. Eu vou sim. E meus pais falaram, não, você não vai. E eu chorei, gente, mares, rios, tudo que vocês podem imaginar. Fiz aquele show. Esperei, né, passar mais um pouco. No meio do ano, prestei vestibular de novo. Passei para pedagogia à distância e passei para ADM na Rural aqui de Três Rios. E nisso, estando na Rural, escolhi a ADM porque presencial, ao meu ver, né, eu acho um pouco mais fácil. Lá eu descobri o quê? Que em seropédica o índice de estupro era altíssimo. Eu ia ter que ficar lá, os dormitórios lá eram unissex. O banheiro, quando eu fui lá conhecer, era uma cortina, a porta do banheiro. E o índice de drogas lá também é muito grande. Sabe, na faculdade tiveram várias campanhas por causa da quantidade de meninas, mulheres que estavam sendo violentadas lá dentro. E aí eu pude ver que era livramento. E muitas vezes é assim, a gente não entende o que os nossos pais estão falando, mas lá na frente Deus mostra que foi livramento. Né? Então, que possamos realmente estarmos sendo obedientes aos nossos pais. E foi logo no início do nosso namoro. Eu lembro que eu estava vindo do quartel. Eu tinha acabado de prestar o meu serviço lá, meu ano obrigatório.
E quando ela contou, eu fiquei até com um aperto no coração. Falei, poxa, agora que eu estou vindo para perto, você está indo para longe. Mas é muito sério, eu também não entendi. E como eu disse, às vezes os pais falam com a gente, ó, não vai por aí, ou dão um conselho em determinada pessoa que a gente está de olho, a gente está orando, quer namorar. Às vezes os pais dão um conselho, às vezes alguns são por implicância mesmo, mas muitos são orientação que às vezes a gente não entendeu, mas Deus primeiro falou com nossos pais. E como seria, hein? Ela indo para lá, eu tive uma oportunidade há pouco tempo agora, de conversar com uma colega minha, que ela também estudou lá, e ela relatou que muitas das vezes ela era seguida dentro da faculdade. E isso é muito sério. Os pais, às vezes, não querem deixar sair, porque às vezes está sentindo que algo não está legal, que pode acontecer alguma coisa, e escutam bem os pais. Tem várias histórias aí, se você procurar pela internet, não estamos aqui querendo contar histórias, mas fatos verídicos, como a Natália acabou de dizer aqui, que isso poderia estar acontecendo com ela. Às vezes ela nem estaria aqui. Imagine só, se por influência de alguém fizesse mal para ela lá, será que a cabeça dela seria a mesma de hoje? Será que hoje se tivesse a oportunidade, a Natália de hoje falar para a Natália daquela época que não queria escutar os pais? Às vezes a gente escuta do nosso professor em casa, nossos professores em casa, não, lá na frente você vai ver. E realmente a gente consegue ver com os outros olhos. E para terminar, como ela disse aqui, pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Está em Colossenses 3, 21. Eu falei com ela para contar esse testemunho dela, eu contar o meu um pouco. Muitos já sabem, meu pai hoje não está aqui, mas quantas vezes eu e meu pai, quando era mais novo, a gente brigou muito. Coisas assim horríveis, não entrando em detalhes, eu já contei aqui na igreja, de a gente olhar e não olhar para a cara, não conseguia se olhar ou dormir na mesma casa até o meu pai sair. Isso eu tinha acho que 13 para 14 anos, e meu pai falava comigo, não, você tem que virar homem, tem que ir para o quartel. E eu muitas das vezes brigava com ele, eu tinha um cabelão grandão aqui assim, hoje eu estou carequinha aqui, pode olhar aí. E eu não entendia, e muitas das vezes as minhas brigas eram porque eu queria a atenção de meu pai. E quando ele saiu, a gente distanciou, eu não tinha conhecimento, eu entrei na igreja, foi com 16 anos, foi até através de um irmão, está até aqui nessa noite aqui, a família dele, família do Marlon. Eu agradeço muito a família do Marlon. Os pais dele foram pais também espirituais na minha vida, são até hoje. Tem outros irmãos. E quando eu entrei, eu descobri, meu pai ele era alcoólatra. E eu não conseguia entender na época a dificuldade que ele tinha de às vezes assimilar o que estava acontecendo. Às vezes ele agia por impulso, ele brigava com a gente, brigava em casa. Eu nem gosto de ficar comentando muito entre detalhes, eu sei porque minha mãe sofreu muito, meus irmãos eram muito pequenos, eu sou o mais velho. E depois de eu entrar na igreja, já não tinha mais contato com ele, eu comecei a querer me aproximar do meu pai. Só que eu não sabia como fazer, porque o orgulho, o ser humano é orgulhoso, muitas das coisas que eu aprendi, eu fui aprendendo sozinho. Estou aprendendo até hoje, como eu disse, eu sou casado, sou pai de 2 filhos, sou líder de jovem, mas eu sou filho até hoje, sou aluno até hoje, vou ser assim até eu morrer. Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém morre sabendo tudo. Louvo a Deus por sempre estar colocando pessoas na minha vida maravilhosas, como eu disse, da família do Marlon, a família da Tamires, que também é daqui da igreja, o pastor aqui da nossa igreja, o pastor Fábio, me acolheu num momento
maravilhoso. Se você está aí me ouvindo, não tem uma igreja, vem para cá que o nosso pastor é top. Vem que ele é fera, eu estou falando isso de coração. E quando eu tentei me aproximar do meu pai, eu lembrei que ele falava comigo, você tem que ir para o quartel. E eu falei assim, eu vou tentar ir para o quartel. Passei um ano todo, passei 2010 tentando entrar no quartel e consegui entrar no quartel. Depelei minha cabeleira, que era a parte que mais me tocava, e fui para lá, todo feliz. Falei assim, agora o meu pai vai prestar atenção em mim. E quando eu consegui entrar, eu voltei. Quando eu cheguei em casa, eu almoçando de tarde, com o papel que eu tinha que me apresentar, veio a notícia, seu pai faleceu. E aquilo me arrebentou. Eu não demonstrei, porque eu não gosto de chorar em público. Às vezes você não vai ver eu chorando. E chorando assim em público, mas tem horas que o orgulho ele tem que ser quebrado. E quantas vezes eu tive que aprender sobre isso. E a pessoa que eu mais briguei era a pessoa que eu mais queria atenção, a pessoa que eu queria que estivesse comigo, olhando quem o filho está se tornando. Eu não consegui dar pelo menos um último abraço no meu pai. Passei anos remoendo com isso. Hoje eu tenho a consciência de que Deus me libertou disso, desse remorso, por orgulho. E hoje você, filho, você, pai, quanto tempo vocês não conversam? Será que... eu até escutei uma vez até de um pastor ele falando que quem mais dá chilique na beira de um caixão é quem menos fez em vida. E isso é verídico. Às vezes a gente deixa para chorar, para querer abraçar, para querer dizer que era tudo na minha vida só na beira do caixão. Você não precisa estar diante do seu filho ou seu pai, levar uma flor no velório dele. Leva hoje, dá um abraço. Às vezes é difícil. O orgulho fala muito. Tem pessoas que a eleição foi em 2018 para presidente e estão brigando até hoje. Não se falaram mais porque o meu partido é A, meu partido é B. O meu time de futebol é Flamengo, eu sou Vasco e não posso falar porque às vezes são brigas bobas. Às vezes você em casa, você está pensando aí, rapaz, eu parei de falar com fulano e eu nem sei mais porque eu parei de falar. E é assim, o orgulho mata relacionamentos, ele quebra a gente por completo. E não deixe chegar até o último momento para você dizer que ama. Amar, como eu disse, você não precisa estar dizendo com palavras. Eu aprendi que o maior gesto de amor que a pessoa pode fazer uma pelas outras é orando, com atitudes. Às vezes a gente vai ter conflitos. Lá em casa a gente tem conflitos. Todos têm conflitos um com os outros, mas são gestos que falam mais que 1000 palavras. E realmente, você tem que dizer que ama seu pai e sua mãe, não só passou agora o Dia das Mães, postar foto, fazer uma selfie com a sua mãe, e é bonitinho. Já está vindo o Dia dos Pais, vai postar uma foto com seu pai e olhe lá, ou vai esperar chegar num evento, num aniversário que nem está podendo ter. Quantas pessoas estão distantes de seus pais nessa quarentena, queriam estar abraçando, estar beijando seus pais, e você está aí dentro de casa, não consegue nem olhar para o seu filho, ou o filho não olhar para o pai, para a mãe. Não perca isso. Use esse momento para realmente amar a sua família. Quantas vezes você pediu, eu quero um tempo com a minha família? Você está tendo hoje. Você está tendo hoje. Faça isso. Te convido se você está em família, chame seu filho para orar nesse momento. Chame seu pai para orar. Quebra o orgulho. Eu não tenho pai. Eu não tenho mãe. Fui abandonado. Como eu disse,
Eu não tive tantas referências de homens na minha vida, mas Deus botou pessoas maravilhosas. Se você não tem um pai espiritual, se você não tem um pai aqui na terra, eu falo de todo o coração. Aqui nessa igreja tem pastor. Como faz o Cristiano Ronaldo, ele bate no peito e diz, eu estou aqui. Eu posso falar isso de coração. O meu pastor, ele pode bater no peito e dizer, ele está aqui. Venha comigo nesse momento. Se você tiver a oportunidade de se ajoelhar em casa, de dar a mão ao seu pai, à sua mãe, dizer, mãe, eu nunca consegui dizer que te amo. Pai, eu nunca consegui dizer que te amo. O filho, nesse momento, dizer para o pai, não implorar pelo amor do filho, mas dizer que está com ele, segura na mão dele. Tem um filho pequeno e é gostoso às vezes quando ele, pai, tenho medo, e eu dou a mão a ele e ele sente confortável, ele sente seguro a se abrir comigo, ou andar comigo, como eu iniciei aqui o Salmo 40, quando você espera no Senhor, ou você confia, Deus se inclina. É realmente assim, o pai vira para o filho e dá as mãos. Se você não tem alguém na sua casa aí, tem um número na tela, manda mensagem, às vezes você está sozinho, mais um fim de semana, mais uma semana se encerrando, e você está sozinho, comendo seu miojo sozinho, tomando seu café sozinho, porque não tem ninguém para abraçar, ninguém para te chamar de pai, ninguém para te chamar de filho. Convido você a fechar os seus olhos ou mandar uma mensagem para a gente e dizer, eu preciso de um pai, eu preciso de ajuda e não sei o que fazer. Ninguém recebe um manual de ser pai, ninguém recebe um manual para ser filho. A gente aprende convivendo um com os outros. Por isso eu lhe peço, feche os olhos nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, ó Pai amado, nessa noite, nós viemos, Senhor, aqui te pedir pela nossa família, ó Pai, que o Senhor possa realmente, Deus, estar tocando em nossos corações, que possamos, Deus, estarmos nos sentindo abraçados por Ti. Ó Pai amado, Senhor, Deus, como nosso Pai, que possamos realmente voltar para os Seus colos, voltar, Senhor, ó Pai amado, a te chamar de Paizinho, a sentir o abraço do Teu Espírito Santo, que possamos realmente, Deus, estarmos sendo referência para os nossos filhos, e nós, Senhor, como filhos, ó Pai amado, possamos realmente sermos obedientes, que possamos, Senhor, ó Pai amado, trazer orgulho para os nossos pais. Toca, Senhor, em nossos corações, ó Pai, quebra, Deus, toda barreira, quebra, Senhor, todo o empecilho, ó Pai amado, que nos afasta, Senhor, um dos outros, ó Pai, porque, Senhor, ó Pai, família, Senhor, família vista por Ti, Senhor, família, Senhor, é um projeto Teu, ó Pai, por isso que ela é tão atacada pelo inimigo. Então, Deus, toca agora, Senhor, no coração, Senhor, das pessoas que estão assistindo essa live. Senhor, ó Pai, Senhor, se tiver alguém que realmente, Senhor, não está em comunhão com os seus pais, com os seus irmãos. Senhor, se tiver algum pai que não está em comunhão com os seus filhos, que possa realmente, Deus, ó Pai amado, agora passando, ó Pai amado, por toda a barreira, por toda, Senhor, montanha, às vezes, que o inimigo prepara, Deus, para afastar, ó Pai, um dos outros. E diga, Pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Que os pais possam dizer, filho, filha, eu te amo. Nós estamos aqui, nós vamos vencer juntos. Nós vamos caminhar juntos, juntos nós vamos estar na presença de Deus. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Faça neste momento, se seu pai, se sua mãe, se seus filhos não estão aí com você, pega o telefone, liga e diga, você é importante para Deus, você é importante para mim. O que se passou, passou, as velhas coisas já se foram. A partir de agora eu quero ficar contigo.
Eu quero ler a palavra de Deus. Eu quero caminhar contigo. Eu quero seguir realmente o caminho de Deus. Eu quero realmente seguir a Jesus Cristo de mãos dadas contigo, de mãos dadas em família. Realmente nesse momento agora busque a Deus. Peça ao Senhor coragem, peça ao Senhor força para vencer todo e qualquer empecilho. Em nome de Jesus. Amém. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Queria agradecer a você que esteve conosco desde o início, ou você que está nos assistindo, ou que vai nos assistir ainda. Ajude a espalhar essa mensagem maravilhosa, esse Deus maravilhoso, que acredito que tem sido para mim. Então, se o que é gostoso a gente compartilha ou fala para as pessoas, e a presença de Deus é maravilhosa. Então, leve essa palavra, apresenta para o máximo de pessoas. Se você está indo com o celular, você pode divulgar para o mundo inteiro. E não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, mas primeiramente segue a Jesus. Amanhã nós estaremos aqui a partir de 9h30 da manhã, uma mensagem maravilhosa, e Deus abençoe. Me veio até a mente aqui agora o pai do filho pródigo. O filho não sabia o que fazer, se arrependeu de ter saído de casa, e o pai estava lá esperando, para dar uma festa pela vida dele. Pegou um anel maravilhoso, e nessa noite eu digo para você, Deus tem um anel para botar no seu dedo, para onde você estiver, as pessoas vão falar: esse é meu filho. Receba essa palavra aí, Deus abençoe. Segue a Jesus. Toca